Boa tarde, vice-presidente Antônio Cláudio Domingues. Boa tarde, relator Paulo Cândido Ribeiro. Boa tarde ao vereador aqui presente, Pré-Rosa. Boa tarde ao procurador hoje aqui presente, procurador Gilberto, procurador-geral do município. Agradeço pela presença, pela essa oitiva. Muito obrigado. Encerrado o depoimento anterior, é importante novamente destacar que estamos hoje aqui presentes para tomarmos depoimento a fim de esclarecermos os fatos sobre a apuração da Comissão Parlamentar de Inquérito 001/2023, comissão temporária em exercício na Câmara Municipal de São Bento do Sapucaí, criada através do ato número 06/2023, da presidência da mesa diretora. Conforme o plano de trabalho, os primeiros esclarecimentos serão no tocante a eventuais irregularidades na pavimentação da Serra do Quilombo, destacando que aqui não vamos discutir o mérito da obra em si, que, de fato, foi de grande valia aos moradores da localidade. Mas buscamos esclarecer eventuais irregularidades cometidas pelo Poder Executivo Municipal. Lembrando que os nobres colegas vereadores, que as indagações que desejarem fazer aos depoentes, por faculdade da presidência, poderão ser feitas de maneira direta, podendo ser indeferidas, ser julgadas impertinentes. Destaco que, se ocorrer de chegar ao recinto outras testemunhas que ainda não depuseram, que as mesmas devem aguardar na sala da presidência para que o depoimento em exercício não macule o próprio. Passemos agora à oitiva do segundo depoente, Gilberto Donizete de Souza. Senhor Gilberto Donizete de Souza, o senhor se compromete a dizer apenas a verdade em resposta às perguntas que lhe foram apresentadas? Sim. Prestado o compromisso legal, fica advertido que, se faltar com a verdade, incorre no crime de falso testemunho, no termos do artigo 342 do Código Penal. Peço ao vereador vice-presidente Antônio Cláudio Domingues que possa fazer as indagações que entenderes cabíveis. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra. Novamente, boa tarde, senhores vereadores, presidente da mesa, relator, vereador Pré-Rosa, que está com a gente aqui. Boa tarde, doutor Gil, seja bem-vindo novamente à casa. Em qual período em que o depoente ocupou o cargo de procurador jurídico na Prefeitura Municipal de São Bento do Sapucaí? Senhor presidente, nobres vereadores, servidores da casa, boa tarde. Em resposta ao questionamento do nobre vereador Timbé, informo-lhe que assumi o cargo de procurador jurídico no dia 2 de dezembro do ano de 2019. Qual o grau de instrução? Eu sou formado em Ciências Jurídicas e advogado regularmente inscrito na OAB. Doutor, você se recorda do início da pavimentação feita por mutirões na Serra do Quilombo? Tive conhecimento dessa obra após o início da mesma, quando a prefeita chamou o outro procurador, doutor Luiz Otávio, para uma reunião no gabinete para tentar solucionar a problemática, tendo em vista denúncias de que não havia sido formalizado corretamente. O senhor sabe dizer como que se deu essa parceria? Pelo que eu saiba, uma parceria informal. Na realidade, sem nenhum ajuste, sem nenhum termo de assinatura, sem nenhum termo de contrato. A Associação do Bairro do Quilombo, na época da minuta de acordo de cooperação, ela possuía personalidade jurídica, o CNPJ regular? Pelo que eu saiba, é uma associação de fato e não de direito, ou seja, não era legalmente constituída.
No exercício da função de procurador, qual a opinião do depoente acerca do acordo de cooperação 001 de 2021? É legal, tem validade, e lembrando que a Lei Municipal 2262 de 2021 não ratificou as parcerias firmadas antes da vigência da mesma. A princípio, entendo que foi uma parceria feita de maneira irregular, digamos, ilegal, porque trata-se de obra feita com recursos públicos, de tal modo de que necessita respeito aos princípios, notadamente da legalidade. Ou seja, inclusive, já expressei minha opinião ao lavrar o parecer solicitado pela excelentíssima senhora prefeita, da qual, inclusive, originou a lei da qual o senhor se referiu, inclusive como sugestão nossa da Procuradoria. Perfeito. Ao firmar negócio jurídico entre a Prefeitura e uma associação juridicamente inexistente, o doutor entende ter ocorrido algum ilícito administrativo, civil ou criminal, tanto da parte do Executivo quanto da parte do senhor Felipe, que assinou em nome da associação sem personalidade jurídica? O fato de firmarmos um convênio, contrato ou qualquer termo de parceria com quem não de direito é um ato nulo. Ou seja, ela não deriva direitos, mas obrigações, porque eventualmente podem ter recebido os recursos públicos dos quais eles devem prestar contas. Então, assim, se alguém representou a associação de maneira ilegal, não está correto. Perfeito. Existe penalidade para a celebração de termos de parceria sem validade jurídica? Entende ser esse o caso? E qual a infração foi cometida e qual subsunção administrativa ou penal? Na realidade, eu não tive conhecimento se houve a formalização de um termo, eu não tive isso, mas para toda forma, ele, inclusive, em atos de improbidade, porque poderia lesar, inclusive, o patrimônio público. Poderia Perfeito. causar prejuízo ao patrimônio público. Tá certo. Senhor presidente. Muito obrigado, senhor vereador. Passo a palavra ao relator Paulo Cândido Ribeiro. Peço a palavra, senhor presidente. Conceda a palavra. Senhor presidente, demais colegas vereadores, vice-vereador Pré-Rosa, os funcionários desta casa, ao vereador Dr. Gilberto, seja bem-vindo. Agradeço pela presença para contribuir com os trabalhos aqui da CPI. Quais os vícios o depoente vislumbra no Acordo de Cooperação 1 de 2021? O principal dele, que deriva todos os demais, é formalizar um acordo com quem não tem personalidade jurídica para tanto. Ou seja, é um contrato ou um termo nulo. A Procuradoria chegou a tomar algumas providências em relação à parceria firmada? Nós emitimos o parecer opinando pela contrariedade, né, do que estava sendo feito e solicitando, inclusive, a paralisação e a regularização disso. Qual a responsabilidade da Prefeitura no caso de acidentes envolvendo os trabalhadores mobilizados pela comunidade durante a vigência do acordo de cooperação? Em todo termo de acordo, há direitos e obrigações de ambas as partes. Especificamente quanto ao poder público, assim como em obras legalmente contratadas pela licitação, a Prefeitura, o poder público, ele responde subsidiariamente a qualquer dano ou, inclusive, riscos de ordem trabalhistas, inclusive. Inclusive, tivemos casos, não tão recentes, mas de que os empregados da empresa
ajuizaram a ação contra a empresa e contra a prefeitura também. O depoente tem conhecimento de como era feito o controle dos materiais cedido pela prefeitura? Não. Não. Considerando que não foram seguidas as recomendações do parecer jurídico PJ-SBS 22 de 2021, de autoria dos procuradores do município, inclusive o depoente. Toda a questão se enquadra em ato de improbidade administrativa, o depoente vislumbra o dolo nos atos da prefeita municipal. A princípio, não vislumbro de imediato o dolo, tendo em vista que isso deve ser objeto de prova ou investigação através de inquérito ou processo de administrativo pela própria prefeitura ou o inquérito policial pela Polícia Civil, né, pela autoridade competente, mas vejo aí um amadorismo ou talvez uma falta de experiência motivada, talvez, por tentar resolver uma situação que os moradores cobram há muito tempo, mas não foram tomadas as medidas necessárias. Após a emissão do parecer jurídico 22 de 2021, analítico e fundamentado, houve a emissão de orientação jurídica pelo então secretário-geral de Assuntos Jurídicos, Luiz Rodolfo da Silva, discordando que a situação do calçamento, por meio de mutirão, pudesse se enquadrar nas disposições da Lei 13.090 ou Decreto Municipal 3.076 de 2017, alegando ser matéria de questão generis, que o Executivo pretendia regulamentar via lei específica. Eu entendo e respeito opiniões diversas, inclusive é um direito dele discordar do nosso entendimento como Procuradoria, porém, uma coisa que conduz ao mesmo entendimento é que a parceria, entre aspas, firmada com a associação fixa, ela é legal. Ele reconhece isso, que não foi feito corretamente e que deveria ser feito mediante lei, a qual, inclusive, foi encaminhado o projeto de lei para a Câmara e depois aprovada e sancionada. Qual o posicionamento do depoente a respeito da orientação jurídica emitida por cargo comissionado, contrariando, sem apontamento de doutrina, jurisprudência ou legislação, parecer técnico emitido por procuradores efetivos? Como eu disse anteriormente, respeito a opinião diversa e respeito a opinião dele como profissional também que o é. Advogado legalmente habilitado e registrado na Ordem dos Advogados do Brasil. O depoente conhece a razão de somente ter sido rescindido o acordo de cooperação após a vigência da Lei 2.262/2021, visto que o mesmo, a princípio, não teria validade alguma? Na realidade, quando houve o requerimento expedido pela Câmara, salvo engano, pela Câmara, houve a paralisação da obra e considerando de que não havia esse termo legalmente constituído, paralisou e depois concluiu a obra de outra maneira. O depoente tem conhecimento de alguma medida ou processo administrativo, se foi aberto para apuração das irregularidades? A Procuradoria adotou alguma outra providência? Não tenho conhecimento, e a Procuradoria também, tendo em vista que foi paralisado a obra e depois firmado o termo, foi licitada essa execução, não mais atuou nesse caso. Só isso, senhor presidente. Eu gostaria de agradecer o procurador
as perguntas e as respostas a que foi feito por esta mesa. Obrigado, vereador relator Paulo Cândido Ribeiro. Agradeço também a colaboração do procurador-geral do município, Dr. Gilberto. Muito obrigado pela presença. E, não havendo mais nenhum esclarecimento a ser prestado, agradeço a disposição do depoente para o bom andamento dos trabalhos dessa casa. Está encerrada a presente oitiva, sendo que será lavrada a devida ata de acordo com o registro de mídia, de áudio e vídeo do depoimento, conforme o termo de ciência, compromisso firmado pelo depoente. Muito obrigado, doutor. Obrigado pela presença, doutor.